Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les damos la más cordial bienvenida al aula virtual de inteligencia dental. Les pedimos 5 minutos, ya que estamos teniendo algunos problemas de conexión. Les pedimos 5 minutos de su paciencia. Gracias. Un momento. Por favor. Bueno, voy a ver mientras el micro se puede hablar. Sí. ¿El que hable? A ver. ¿O sea, puede hablar? Só um momento. Deixa-me ver. El pedido.
Me escucha bem? Olá? Olá? Próteses sobre implantes, cementadas versus atorniladas. Dr. Edilson Ferreira. Sim. Perfeito? Perfeito. Já. Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia con estos inconvenientes que tuvimos al inicio. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental en la Ciudad de México. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros amigos de Neodent, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto para mí presentar a Claudia Espinosa, gerente de ventas Neodent México. Bienvenida, Claudia. Dejo a los idontonautas contigo. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, para mí es un gran placer tener en México al doctor Edilson Ferreira. El doctor Ferreira es especialista en implantología, maestro en rehabilitación oral, con un doctorado en implantología bucal y actualmente presidente de la Sociedad Paranense de Osseointegración en Brasil. Ahora con un tema muy interesante para ustedes, queridos cibernautas, prótesis sobre implantes, atornilladas y cementadas. Es un placer tener al doctor Edilson con nosotros. Buenas tardes, como estás? É um prazer estar aqui em México para falar um pouco sobre próteses sobre implantes cimentadas e atorniladas. Vamos falar um pouco a respeito dos dois tipos de prótese, para que ao final de uma hora podemos responder as perguntas. Este é um tema muito bonito, muito belo de ser discutido, porque é um tema de muita controvérsia. Mas antes de começarmos nossa apresentação, gostaria de mostrar minha cidade. Eu venho de Brasil, uma cidade que se chama Londrina, com 500 a 600 mil pessoas que vivem. Eu sou especialista em implantologia, tenho mestrado em reabilitação oral, tenho doutorado em implantodontia, pós-doutorado em implantodontia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu sou consultor científico de Neodent. É um prazer estar aqui e venho participar também de um congresso na cidade de Mazatlán, da Associação Mexicana de Implantologia Bucal, que convida e invita a todos para o 13º Congresso Nacional e Internacional de Implantologia Bucal, a qual minha classe se dará em divisões. Então todos estão invitados a participar do 13º Congresso Nacional e Internacional de Implantologia. A primeira pergunta em prótese com o sistema Cone-Morse. Cementada ou atornilada? Qual é o melhor tipo de prótese? Eu
creio que o melhor tipo depende da posição que vamos ter que, quando colocamos o implante, quando se deve utilizar a prótese cimentada ou quando se deve utilizar a prótese atornilada. Depende principalmente da posição tridimensional do implante. Como mostraremos aqui, um implante, se ele tiver uma boa posição tridimensional, a prótese pode ser tanto cimentada quanto atornilada. E eu creio que o grande segredo para que podemos usar um tipo ou outro tipo de prótese seja o posicionamento quirúrgico do implante. Porque, como podemos ver, se temos uma emergência como laceta, no centro da corona, podemos usar uma prótese cimentada e teremos condições de fazer uma restauração protésica muito boa. E se podemos, com este posicionamento tridimensional também, uma prótese atornilada, como mostramos aqui. Isso é importante, sempre estarmos cientes deste posicionamento tridimensional do implante para que possamos, então, ou podemos indicar qual é o melhor tipo de prótese que podemos usar para a resolução protética do nosso caso. Porque sempre devemos lembrar que nosso paciente não procura o resultado quirúrgico, mas sim procura o resultado protésico. E se temos um bom posicionamento do implante tridimensional, nós teremos um bom resultado protético, que é o que o nosso paciente sempre procura. Vejamos aqui então quais são as vantagens e as desvantagens da prótese cimentada. Eu gostaria de mostrar primeiro essas vantagens e desvantagens da prótese cimentada e depois vamos falar sobre as próteses atorniladas. As vantagens da prótese cimentada: estética oclusal, assentamento passivo, simplicidade de fabricação, porque se usa o mesmo método de fabricação de uma prótese sobre dente, e o baixo custo. As principais desvantagens: dificuldade de remoção, necessidade de cimentação com cimento provisório, dificuldade na precisão de assentamento, dificuldade de remoção dos excessos de cimento subgengival e possibilidade de afrouxamento ou fratura do tornilho do pilar de conexão, que eu creio que esta é a pior situação que possamos encontrar na prótese cimentada. Quando temos uma prótese cimentada e o tornilho do pilar de conexão se solta ou se afrouxa. Então, é a pior situação na prótese cimentada. Vemos então agora nas próteses atorniladas as vantagens e as desvantagens. As vantagens da prótese atornilada, que eu creio que é a melhor vantagem, é a reversibilidade desta prótese. Você pode remover e instalar novamente esta prótese, fazendo então consultas de manutenção dessa prótese. A simplicidade de remoção, porque você somente atornila ou desatornila a prótese, melhor retenção protésica e uma correção da angulação do implante. Quando o implante não tem uma posição boa tridimensional, podemos lançar mão dos abatimentos angulados, e veremos um pouco adelante em nossa apresentação. Esta correção de angulação é importante, porque depende da colocação do nosso implante, o momento cirúrgico que estamos ou que vamos ter na colocação desses implantes. Muitas vezes temos as dificuldades de falta de osso, ou a dificuldade quirúrgica por colaboração do nosso paciente. Então, temos várias situações que são importantes. E as principais desvantagens das próteses atorniladas são estética oclusal, colonização bacteriana através dos orifícios dos tornilhos, que se dá aquele odor fétido, a dificuldade no assentamento passivo, porque se tem uma prótese extensa e se lança a mão do processo de fabricação, nós temos então a fundição e a sobrefundição.
Aqui é muito importante essa dificuldade do assentamento passivo, que é justamente a técnica que mostraremos na sexta-feira em Mazatlán, que é a técnica que nós, da Neodente, temos de assentamento passivo de uma prótese protocolo. E a outra desvantagem são a possibilidade de fratura nos parafusos de aperto. Mas isso eu não vejo tanto quanto desvantagem, porque você faz a manutenção, e fazendo esta manutenção, você pode então somente fazer o que? A troca deste tornilho. Então eu não vejo muito como uma desvantagem. O que eu gosto sempre de citar e de frisar é que todos estes fatores, vantagens e desvantagens, darão como resultado final uma melhor saúde nos tecidos perimplantários e uma melhor função que indubitavelmente redundará em benefício da longevidade das restaurações. Então, se cementada ou se as próteses atorniladas, nós temos que sempre ter em mente o benefício da longevidade das restaurações, para que o nosso paciente sejam sempre os melhores e sejam as pessoas que tenham os melhores resultados. Porque nós sabemos que o nosso paciente compra o nosso conhecimento. Então, muitas vezes um caso pode ser muito melhor resolvido com uma prótese cimentada e um outro caso, muitas vezes, pode ser muito melhor resolvido com uma prótese atornilada. É importante bom senso profissional. Por que bom senso profissional? Todas as técnicas são importantes e nós, como profissionais, como profissionais, doutores, temos que saber qual a melhor indicação para o nosso paciente. Andamos? Então, aqui eu gostaria de mostrar a vocês quais são as possibilidades protéticas, empregando, então, os componentes, os implantes Neodente e os componentes protéticos Neodente. Nós temos aqui, no primeiro, a prótese atornilada, nós temos a possibilidade de uma prótese unitária, e dentro desta prótese unitária, somente temos o quê? O pilar cone-morse. Ele só é um pilar reto. Então, nós temos uma condição de uma prótese unitária, aparafusada, com o componente pilar cone-morse. A prótese aparafusada, atornilada múltipla, nós temos, então, dois tipos de pilares restauradores. Nós temos o mini pilar cone-morse, que vocês veem aqui na seta. E esse mini pilar cone-morse nós temos a condição reta e os angulados de 17 e de 30 graus. E na outra situação, uma prótese atornilada múltipla, utilizando o micropilar cone-morse apenas reto, né? Qual é a principal diferença entre o mini pilar e o micropilar? O micropilar cone-morse nós não temos angulados. E nós temos o quê? O diâmetro da plataforma. No mini pilar é de 4,8 milímetros, que nós vamos ver adelante, nos exemplos clínicos. E o micropilar é 3,5 milímetros. Ele é o quê? Ele tem, então, uma plataforma menor que o implante. E a principal indicação, que também vamos falar daqui a pouco, vamos falar um pouco a respeito de todas as indicações, é para que os implantes, quando estão muito perto, muito próximos, possamos então usar um componente com uma plataforma protética menor do que no mini pilar. Na opção cimentada, nós temos então duas opções restauradoras. Nós temos o munhão universal cone-morse, ele pode ser reto, de 17 graus e de 30 graus. Então, munhão universal. Ok? E nós temos o munhão graus, que ele simula, ele se parece muito com o preparo de um dente, em que a gente representa o arco côncavo gengival, como mostrado aqui na seta. Ok? Nós vamos ver, então, agora, todas as situações que nós poderemos usar. A Neodente também fornece um kit de seleção protésica, para que possamos o quê?
medir e poder indicar qual a melhor profundidade do componente protético que iremos usar no nosso paciente. Vamos ver, então, como selecionar um componente reto para cone Morse, utilizando o medidor cone Morse. Então, como mostrado aqui, olha, nós temos então a situação do implante cicatrizado no esquema, utilizando então um pilar cicatrizador de diâmetro de 3,3. E nós podemos usar aqui um micropilar cone Morse ou um munhão universal. Nós temos em outra situação, usando então um cicatrizador com um diâmetro de 4,5 milímetros. E que daria o quê? O munhão universal 4,5, o munhão anatômico, o mini pilar ou o pilar cone Morse. Como é que então a gente utiliza esse medidor? Este medidor ele tem então uma escala mostrando todas as profundidades, olha, começando em 0,8 milímetros, indo até 6,5 milímetros para que a gente possa medir esta profundidade, onde o implante se encontra dentro do osso e a espessura do tecido gengival, para que a gente possa então o quê? Saber qual é a medida, qual é a profundidade, qual é o tamanho do componente protético que iremos usar nesta situação, né? O que a gente sempre recomenda, o resultado estético, a sugestão é usar o transmucoso. Então a gente tira a espessura da gengiva, que a gente mede através deste medidor de cone Morse, tiramos 1 milímetro. E aí vamos usar então este componente. Então se você mede que ele tem 4,5 milímetros, você tira 1 milímetro e iremos usar um componente de diâmetro, podemos usar diâmetro de 3,3 por 3,5 e um diâmetro de 4,5 por 3,5. Quando eu uso um pilar de diâmetro 3,3? Em casos estéticos, em casos anteriores, normalmente. E o diâmetro de 4,5 em casos posteriores, né? Aqui, então, uma imagem mais próxima mostrando, olha lá. Então, nós começamos, ó, acompanhem a seta. Em 0,8 primeiro risco, 1,5 milímetros segundo risco, 2,5 milímetros terceiro risco, 3,5 milímetros esse terceiro, depois 4,5, 5,5 milímetros, esse último risco, 6,5 milímetros. Aqui no esquema estamos medindo então a altura da mucosa de 4,5, tiramos 1 milímetro para ficar subgengival, então usamos então o que? Um munhão universal de 3,5, ok? Uma coisa que é importante a gente ressaltar, o cicatrizador da Neodent, ele vem o quê? Ele tem 1 milímetro mais alto, que é justamente para preparar o tecido mole para receber este componente protésico. Vamos acompanhando, olha lá. A primeira pergunta que normalmente a gente faz, mas a recomendação é 1 milímetro, eu poderia deixar 2 milímetros subgengival? Quais são então os cuidados que a gente tem que ter? Muitas vezes é a proximidade com o tecido ósseo e muitas vezes é a compressão que vai causar o que nesse tecido mole? Dor e edema. Mas aqui a dor e o edema, eles são contornáveis. Você precisa estar sempre atento a essa distância do tecido ósseo. Isso é que é importante. Por quê? Porque senão a gente tem o quê? Um falso assentamento deste componente. Aqui mostrando a diferença na altura de 0,9 milímetros, olha. Essa é uma simulação, lembrando que é uma simulação esquemática, e daqui a pouquinho nós vamos mostrar caso a caso usando todos esses componentes. Então, como a gente usa e em quais situações clínicas que a gente usa esses componentes. Vamos passando. Então, olha lá. O importante é a gente ficar, então, o quê? Esta curva do Abatman não tocar no tecido ósseo. Como é que a gente verifica isto clinicamente? Através de um raio-x periapical. Ok? Então, vamos ver todas as situações usando todos esses componentes que a gente citou para vocês. A primeira situação, prótese parafusada atornilada unitária,
Qual é, então, o componente que a gente usa? É um pilar Cone-Morse. Ele tem, então, disponível para nós desde 0,8 milímetros até 5,5 milímetros de altura deste transmucoso, certo? O espaço interoclusal mínimo para usar este componente é de 5 milímetros, porque aqui em cima nós temos um componente que irá ser fundido e depois nós temos a aplicação da porcelana ou da resina e temos o parafuso que irá fixar essa prótese. O torque de assentamento desse abate é de 32 newtons, né? Isso é muito importante, porque se a gente não utiliza o torque adequado, o que vai acontecer? Essa prótese vai se soltar com o tempo, né? E ela é uma prótese, ele é um componente antirrotacional. Por quê? Se é uma prótese atornilada unitária, ele tem que ter esse componente antirrotacional para não girar quando a gente for o quê? Atornilar, ou quando a gente for apertar essa prótese. Vamos ver então uma situação clínica. A primeira situação, o paciente então portador de um implante na região do segundo pré-molar superior. A gente remove o cicatrizador, usamos então aquele medidor de profundidade, ó, que começa em 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 milímetros, 5,5 e 6,5 milímetros de profundidade. Medimos para a gente saber então qual é a profundidade ou qual é a altura do componente que nós iremos usar. Sempre respeitando o quê? O perfil de emergência que você vai querer dar nessa prótese. Ok? A recomendação é que ele fique de 1 a 2 milímetros subgengival, dependendo se a região é estética ou não. Vamos lá? Olha lá, então o componente aqui instalado, olha, veja o componente, ele tem o sistema antirrotacional, porque é uma prótese parafusada unitária, né? Olha lá, aquilo que eu falei para vocês, ó, com uma radiografia a gente tem que avaliar, depois de instalado esse componente, se ele não toca no tecido ósseo, ó, tá vendo? Se ele tiver toque, ou tiver muito próximo desse tecido ósseo, quando você for dar o torque de 32 newtons, esse torque vai ficar com falso torque. Então, depois este componente provavelmente irá se soltar, levando então a um desconforto tanto para o profissional quanto para o nosso paciente. Então, veremos aqui, olha lá, componente instalado, fazemos um molde, então temos um componente de moldeira aberta e a prótese finalizada. Fica bem tranquilo, bem didático. Então, este é o primeiro caso, mostrando então a situação o quê? Da prótese parafusada, atornilada, unitária. Então, só esquecendo, não esquecendo o quê? Que nós temos então na unitária o sistema antirrotacional. Ok? Vamos lá. Continuando, olha aí uma vista final do caso, né, terminado. Ok? Vamos então para a nossa segunda situação, que é o quê? O outro componente que nós podemos usar numa prótese parafusada unitária. É um componente que se chama T-base, ou base de titânio. Ele é disponível para nós, para que possamos então fazer o parafusamento deste componente direto no implante e em cima, na porção coronária, a gente possa cimentar uma prótese. Então, eu chamo esse sistema de sistema híbrido, porque a gente usa as duas técnicas. Tanto a gente vai fazer uma prótese aparafusada e vamos fazer uma cimentação em cima deste componente que se chama T-base. Este caso a gente usa muito nos casos de prótese CAD/CAM, né, que a gente faz no sistema CAD/CAM, as próteses cimentadas. Ele tem um antirrotacional, né, e o parafuso passante. Ok? Vamos dar uma olhada. Numa situação, aqui é um caso de cirurgia guiada, em que o paciente faz todo o preparo e planejamento num ambiente virtual. Colocamos os implantes, ou o implante nesta região. Então, fazemos as medidas, indicador de direção, aqui é a parte cirúrgica.
não diz respeito. Aqui, finalizada a colocação do implante, vejam que a técnica de cirurgia guiada é uma técnica flapless. Nós não fazemos retalho, então não tem pontos. Aí o T-base instalado, né? E a prótese provisória finalizada, cimentada sobre esse T-base. Ok? Olha aqui mostrando então o T-base. A mesma recomendação, não pode se aproximar muito do tecido ósseo, né? Sempre de 1 a 2 milímetros, normalmente 2 milímetros distante esta curvatura do componente do tecido ósseo. Ok? Vamos lá. E aí, finalizado o caso. Ok? Então a gente sela aqui a superfície oclusal. Aqui mostrando a finalização do caso, a parte das tomografias. Aqui o T-base, para que vocês possam ver. Aqui a prótese, olha. Então ela é cimentada em cima desse T-base, mas ela é cimentada fora da boca. E a gente pode remover todos esses excessos fora da boca e a gente leva a prótese na boca do paciente para fazer então o quê? O atornilamento, o aparafusamento desta prótese. Esta é como se fosse a técnica do assentamento passivo, ok? Unitário. Ela é muito interessante, olha aqui a prótese final terminada. A gente nota uma isquemia inicial. Por que essa isquemia? E como a gente faz a cimentação fora da boca e o componente, a gente deixa com o cicatrizador, mas esta parte cervical da prótese faz uma certa compressão. Não há problema nenhum, não tem problema algum, tá ok? E aqui a radiografia final mostrando então o assentamento desta prótese. Ok? Então o segundo caso. Olha, uma vista mais perto, olha lá. É uma prótese, né, unitária, parafusada, em que a gente usa também a técnica cimentada. Vamos ver. O nosso próximo, a nossa sequência clínica agora, a nossa prótese parafusada múltipla, em que podemos usar o componente mini-pilar. E aqui eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns macetezinhos, algumas dicas para que a gente possa ter um melhor resultado. O mini-pilar, a gente então vai indicar para a prótese parafusada, atornilada, múltipla. Qual é a altura disponível? É sempre importante vocês gravarem essa altura disponível que a gente tem para os componentes. Ela começa em 0,8 milímetros, que é a distância então da plataforma do implante até a superfície do tecido gengival. E vai até 5,5 milímetros. Nós precisamos ter um espaço interoclusal mínimo de 4,4 milímetros. Ela é uma prótese diferente do pilar Cone-Morse. Ela é rotacional. Então, notem que ela não tem aqueles encaixes, aquele sextavado do antirrotacional. Por quê? Porque ela é uma prótese múltipla. Ok? E o torque de assentamento, o torque de apertamento, de atornilamento deste mini pilar é de 32 newtons. Isso é muito importante. Ok? Vamos dar uma olhada? Clinicamente, um caso como este, que a gente usou, então, 2 mini pilares, é um caso de pré-maxila. Olha lá. Então, foi feito todo o direcionamento, né, gengival. Neste caso, é um caso estético, olha. Né? Isso é muito importante. Vamos dar uma olhada. Então, olha aqui. Uma outra coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês é o quê? É o diâmetro do mini pilar. A gente tem o que? A plataforma de 4,8 milímetros, que o outro componente que a gente tem para usar, que é o micropilar, a gente tem 3,5. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Então, o componente selecionado na altura. Uma coisa que é importante, qual é a melhor técnica de moldagem? Porque a gente precisa selecionar o sistema, se é uma prótese cimentada ou se é uma prótese aparafusada. Nós não devemos esquecer que o principal é a técnica de transferência, porque prótese sobre implante
ela é totalmente diversa ou diferente de prótese sobre dente. Então, ela é uma prótese que se torna muito mais fácil desde que você siga o protocolo, todo o passo a passo deste sistema. Então, aqui uma prótese, uma moldagem em moldeira aberta, em que a gente faz a união dos dois componentes com resina acrílica, né? Para que a gente possa, então, ter a transferência real, para que a gente possa ter o quê? Um assentamento passivo da nossa prótese. Então, a técnica de moldagem ela é muito importante também. Não esquecer que sempre a gente tem que usar um material de moldagem de boa qualidade. Então, se você quer o quê? Minimizar os problemas que você vai ter de assentamento, é usar um bom material de moldagem, uma boa técnica de união dos componentes, né, para as próteses múltiplas. Por quê? Porque você não tem um único pilar, você tem vários, 2 ou 3 ou 4 pilares ou mais. Então, nós temos que ter uma técnica de transferência muito adequada, usar um bom material de moldagem e ter uma boa parceria com o técnico de laboratório. Né? Você eleger um bom técnico de laboratório. Nesse caso, a gente fez, então, o sistema de prótese CAD/CAM. Né? Então, aqui a prótese finalizada sobre o modelo de trabalho. Né? O técnico nos manda, então a prótese é feita toda em ambiente de CAD/CAM, essa base em zircônia, e depois volta para o nosso técnico para que ele possa, então, aplicar a porcelana para a finalização do caso. Né? Olha lá. Sorriso do paciente, então como ficou, né? Uma vista um pouco mais perto, desta qualidade. Né? Esta paciente, a gente fez uma de instalação dos implantes, colocação de enxerto de biomaterial, uma membrana e um enxerto de tecido conjuntivo para que a gente conseguisse, então, volume nesta região gengival. E a gente finaliza, então, com uma prótese parafusada múltipla. Onde é que eu vejo a grande vantagem aqui? Eu poderia fazer uma prótese cimentada aqui? Também poderia. Você poderia usar 2 componentes, 2 moinhos universais e fazer uma prótese cimentada. Mas aqui a grande vantagem que eu vejo nesse sistema de prótese, para este caso em questão, é a reversibilidade. Lembra das vantagens lá dos primeiros slides da nossa apresentação? A principal vantagem, então, da prótese atornilada ou parafusada é o quê? É a reversibilidade. Então, o paciente pode retornar e eu tiro essa prótese para checar como é que está a limpeza, como é que está a higienização desse paciente. Ok? Vamos lá, vamos ver uma outra indicação. Nós temos um outro componente, né, outro mini pilar, para corrigir a angulação dos implantes. Lembra que eu falei para vocês? O outro, então, é o mini pilar Cone-Morse angulado, né, que a gente tem o que? Em 17 e 30 graus. É um sistema também rotacional, porque é para usar hipóteses múltiplas. E aqui o torque é somente de 15, somente de 15 newtons. A altura de 1,5, 2,5 e 3,5 milímetros. Diferentemente da altura do mini pilar. O angulado, nós temos uma altura de 1,5, 2,5 e 3,5 solamente. Vamos ver. A prótese parafusada múltipla, né? A prótese atornilada múltipla, nós podemos usar também um outro sistema, o micropilar Cone-Morse, para espaço interoclusal mínimo de 3,5 milímetros. Ele é um sistema rotacional, diâmetro de assentamento de 3,3 milímetros, que é esse diâmetro de assentamento, e um torque de 32 milímetros, que é o torque de atornilamento, para que esse micropilar não tenha risco de se soltar, okay? De afrouxamento. Vamos ver uma situação clínica. Esta paciente nos procurou com esta condição. Vejam, sem a prótese removível.
uma vista oclusal, uma vista mais próxima. Vamos ver. Como conduzimos um caso como este? Independente se o sistema de prótese será cimentada ou atornilada, o início deste caso se faz com um encerramento diagnóstico, para que possamos ver, como nesta imagem, o quanto se falta de tecidos blandos. Ok? Então, faremos a cirurgia, metendo 2 implantes. Trabalhamos com enxerto de biomateriais, enxerto de tecido moles, depois da sutura, depois de 3 meses da cicatrização. Uma imagem, vocês já conseguem ver um ganho, um aumento de volume nessa região. Aqui, depois da abertura, com 2 cicatrizadores de diâmetro de 3,3, como no esquema no início da aula. Então, como fazemos a escolha? Qual o melhor componente? Então, removemos o cicatrizador, o medidor de profundidade, verificamos qual é a profundidade, elegemos então o micropilar na profundidade de 4,5 milímetros. Damos um torque de 32 newtons. Os 2 componentes para a moldagem com moldeira aberta, que, como dito para vocês, para vocês, que é muito importante a técnica de moldagem de transferência. Técnica de transferência, em casos de próteses atorniladas múltiplas, teremos um assentamento passivo melhor. Unimos. Aqui, nesta situação, esta união que fazemos entre os componentes, utilizamos o próprio cabinho do componente para que possamos unir com a resina. A transferência com o material de moldagem e a prótese provisória realizada no paciente. Aqui a prótese provisória foi feita com uma resina bisacrílica diretamente na boca do nosso paciente, não foi feito em laboratório. É uma técnica possível, mas a resina BGMA bisacrílica que usamos sempre para os casos de mocap. Ela dá uma diferença de color, não? Mas é uma prótese provisória que usaremos para então fazer o condicionamento de tecidos blandos. Vamos a um outro caso. Este caso é muito importante que possamos ver a diferença entre micropilar e o mini pilar. Que falado aos dedos que o micropilar tem uma plataforma menor que a plataforma do mini pilar. Este caso é um caso que foi feito também numa prótese com cirurgia guiada, uma técnica com cirurgia guiada, em que fazemos todo o preparo, o planejamento reverso, com a montagem dos dentes, fazemos a prova na boca do nosso paciente, e depois da aprovação do nosso paciente, uma prótese total superior, e uma guia para uma cirurgia guiada inferior. Aqui é o procedimento cirúrgico. Depois do procedimento cirúrgico, lembrando que a cirurgia guiada é uma cirurgia flapless, então a pouca quantidade ou uma pouca espessura óssea. Então usamos implantes de 2,9 milímetros, os implantes Facility da Neodent, e na frente os implantes de 3,5 milímetros.
Então vamos o quê? Utilizar o medidor de profundidade para escolher qual o melhor tamanho, a melhor altura do mini pilar. E aqui a altura do micropilar para o implante Facility. Depois, olha só. Aqui é que eu gostaria que verificassem a diferença. Micropilar, o diâmetro, e o mini pilar, uma plataforma mais ampla, mais larga. O mini pilar nós temos 4,8 milímetros e o micropilar nós temos 3,5 milímetros. Ok? Então, esta é a diferença. Quando vou usar um e quando vou usar o outro? Quando tivermos implantes próximos, usamos então o que? O micropilar. Por quê? Tenho uma plataforma menor, 3,5 milímetros. Quando temos espessura e uma carga oclusal maior, utilizamos o mini pilar, que tem uma plataforma protésica de 4,8 milímetros. Ok? E aí, a técnica de transferência, unimos os componentes, usando, então, o guia multifuncional, registramos a dimensão vertical e a dimensão cêntrica deste paciente, fazemos a transferência para o laboratório e aqui o caso finalizado. Na prótese, protocolo, atornilada sob 4 implantes. Eu acho que aqui dá para se perceber bem a diferença entre os dois sistemas. Vamos seguindo. Agora vamos falar um pouco sobre prótese cimentada unitária. Lembrando sempre que estamos falando sobre o sistema Cone-Morse da Neodent. Então nós temos para próteses cimentadas unitárias no sistema Cone-Morse, comunhão universal Cone-Morse. Temos ele reto e temos ele angulado. Nós temos também com e sem o índex interno dentro do implante, com angulação de 17 e de 30 graus. O munhão universal é sólido, o sólido ele tem um torque de atornilamento de 32 newtons, e o munhão universal que temos com parafuso passante, parafuso se passa por dentro do componente, 15 newtons. Por quê? Porque a chave que se prende é diferente. No munhão sólido é a chave de 32, de 1,2 milímetros, e no parafuso passante, que ele tem que ser um parafuso um pouco mais fino, por causa de componentes geométricos, a chave de 0,9. Então ele tem um torque de afunilamento menor. É importante frisar a alteza ou a altura que temos deste componente, que também começa em 0,8 milímetros, vamos até 5,5 milímetros. O angulado já diverge um pouco diferente. Nós só temos 3 alturas, por quê? Porque como ele é angulado, então nós só temos 3 alturas, de 1,5 mm, 2,5 mm e 3,5 milímetros. Esta é a diferença do reto para o angulado. O reto nós utilizamos quando nós temos o quê? Um implante bem posicionado, tridimensionalmente, como abri no início da apresentação. O angulado é quando não temos uma posição tridimensional do implante buena. Por que não ser buena se temos o planejamento reverso? Muitas vezes a condição cirúrgica que enfrentamos diverge daquela que planejamos. Então, podemos lançar mão então, de um componente angulado
para termos uma melhor emergência para a nossa prótese. E sempre lembrando um melhor resultado em longevidade, não somente estética, mas principalmente em longevidade desta prótese, para o nosso paciente, que é importante. O diâmetro, nós temos dois diâmetros. Nós temos um diâmetro de 4,5 deste munhão universal e temos um diâmetro de 3,3, que falei no início, de 3,3 para casos anteriores estéticos e 4,5 de diâmetro para casos posteriores. A altura, nós temos a altura do componente, olha, da região que faz como se fosse a coroa clínica, e nós temos essa altura aqui de 0,8 a 5,5 do que vai entrar dentro do nosso implante. Então, do transmucoso, e temos a altura clínica. Nesta altura clínica, nós temos ele na altura de 4 e na altura de 6 milímetros. Qual é a diferença? Quando vamos usar o de 4 e o de 6 milímetros? Em casos de pouco espaços oclusais. Sempre lembrando que, quanto menor a altura, menor é a retenção protésica. Então, vocês, quando for indicar uma altura de 4 milímetros, sempre tem que lembrar de poder avaliar a retenção protésica, que este componente, se você diminui a altura, se diminui a área de retenção friccional. Perfeito? Vamos ver um caso clínico. Então, um caso de um incisivo lateral, munhão universal, sendo usado. Como é feita a transferência? A transferência é diversa, por quê? A transferência, no caso do munhão universal, ela é feita em moldeira, a técnica de moldeira fechada. Então, nós temos um componente protésico de moldagem, de transferência, que é um componente plástico, que se encaixa sobre o munhão universal. Então, é muito fácil, quando você leva este componente, você escuta um clique, ou você sente no seu dedo um clique de encaixe perfeito. Faz a transferência e uma prótese convencional, então, é feita. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, como uma das desvantagens da prótese cementada, era o assentamento passivo, no sentido de total assentamento da prótese sobre a parte ou a porção final do componente protésico. A recomendação, nossa recomendação, sempre a cimentação é feita fora da boca do nosso paciente. Utiliza-se um componente, uma réplica do munhão universal, coloca-se o cimento e você pressiona, faz essa cimentação na réplica primeiro, porque o excesso de cimento ficará na réplica e depois leva até a boca do nosso paciente, para evitar que este cimento se prenda na área subgengival e fica de difícil remoção. Então, é importante a técnica de cimentação. Sempre utilizar, então, a réplica. Ok? Aqui um outro caso, esta paciente, depois de 3 meses da parte cirúrgica, recebemos, olha assim, munhão universal, já instalado com altura de 1,5 milímetros. E aqui vocês verifiquem, né, este contorno gengival. Olha só. Como vamos transferir ou fazer a transferência deste contorno para o nosso modelo de trabalho? Então, neste caso, vamos fazer a personificação do perfil de emergência gengival. É muito
muito fácil. Como fazemos? Um componente de moldagem, adaptamos sobre o munhão universal, lançamos mão de uma resina flow, uma resina fotopolimerizável, fácil de trabalhar. Colocamos naquele perfil gengival, fotopolimerizamos esta resina fotopolimerizada, manter a posição de tecidos gengivais. E assim recebemos a prótese perfeitamente adaptada ao tecido gengival. Sempre lembrando que devemos fazer a nossa cimentação sobre a réplica, para que o excesso de cimento não permaneça nesta região. Perfeito? Andiamo. Um outro caso de prótese cimentada unitária. Então, nós temos o munhão universal e agora vou falar para vocês sobre o munhão anatômico polimorse. O munhão anatômico, ele simula como se fosse um dente preparado com o término cervical. Ok? Então, ele tem, olha, este acompanhamento do tecido gengival, ele tem o componente reto e o componente angulado. Vamos ver as diferenças. O munhão anatômico polimorse, quando a gente usa em casos pós-extrativos, de extração e colocação de implantes, e em casos unitários anteriores somente, porque ele é para incisivos centrais e incisivos laterais. Tem com e sem o índex. O índex é esta porção do componente, esta porção, que é um hexágono que vai se adaptar perfeitamente internamente no nosso implante. E ele pode não ter também este hexágono interno. Ele tem o polimorse reto, ele tem o munhão anatômico reto, para casos bem posicionados, e nós temos o angulado somente de 17 graus. Os dois, tanto reto quanto angulado, só temos em 3 medidas disponíveis: 1,5 milímetro, 2,5 e 3,5 milímetros. Tanto na situação do munhão anatômico reto, quanto no angulado de 17 graus. 1,5 milímetros, 2,5 milímetros e 3,5. Vamos ver a situação clínica. O paciente com o cicatrizador, se remove o cicatrizador e vamos com um medidor de profundidade, medir a profundidade ou a altura que temos deste tecido blando. Lembrando que, olha, o nosso medidor de profundidade começa em 0,8 e vai até 6,5 milímetros. Neste caso, utilizamos um munhão anatômico de 1,5 milímetros. Verificamos se ele não está trombando com o tecido ósseo. Vocês têm preservando. Olha lá uma imagem mais próxima. Uma moldagem. No sistema de moldagem do munhão universal, do munhão polimorse, nós fazemos como se fosse a moldagem sobre um dente preparado. Não há um componente que se encaixa sobre o munhão anatômico. Então, usamos o hilo retrator, o fio retrator, e a técnica de moldagem que vocês mais se acham apropriado a fazer. Perfeito? Então, no munhão anatômico, a diferença com o munhão universal. No munhão universal temos aquele componente azul.
no munhão anatômico, não temos nenhum componente. A técnica de moldagem é uma moldagem igual a feita sobre dente. Usando o pino retrator, é uma técnica de dupla mistura ou direta, de acordo com aquela que vocês mais se identificam. Um outro caso, um caso bem parecido, que o paciente tem um dente preparado com núcleo metálico e o outro, um implante. Removemos o cicatriz com um medidor de profundidade, verificamos qual a profundidade deste implante com um tecido monoexterno. Neste caso, usaremos um munhão anatômico reto, feita a medida, um munhão então de 1,5 milímetros. Fazemos a radiografia para verificar se ele não tem aquela proximidade com o tecido ósseo. Perfeito? Lembram que falei a respeito, porque se aproxima muito do tecido ósseo, pode haver um falso torqueamento, um falso atornilhamento deste componente com falso torque. O que pode acontecer? Este componente pode se soltar com o tempo. Então, na prótese parafusada, que tem a principal desvantagem quando se solta o componente protésico. Perfeito? Aí, voltamos, fazemos a prótese provisória, um direcionamento deste tecido, e depois faremos, então, uma moldagem, como se fosse uma moldagem sobre dente. Então, se colocamos o hilo retrator, nas duas situações, usamos uma silicona de adição. Olha aí, na vista mais próxima. Neste caso, fizemos uma prótese CAD/CAM. Como a imagem da tela, ela é toda planejamento, é todo feito no sistema CAD/CAM. A imagem. Como recebemos 2 cópias de zircônio, nosso técnico aplica porcelana e é feita a cimentação. Aqui o caso finalizado. Uma radiografia mostrando a adaptação. A paciente como nos procurou no início e como finalizamos o caso usando então um munhão anatômico. Cláudia, não sei como está o tempo. Se teremos mais tempo ou se paramos para as perguntas, porque tenho mais 2 casos complexos. Não sei o que faremos. Um caso, sim, perfeito. Então, este caso é um caso complexo, que é importante para que podamos, então, o quê? Raciocinar, pensar no tipo de componente protético que devemos usar ou indicar para o nosso paciente. Este é um paciente que chegou com esta, um momento, por favor. Por favor. Um momento, sim. O paciente nos procurou com esta situação. Um caso muito difícil, porque envolve reabilitação oral, dimensão vertical, relação cêntrica, ausência de dentes posteriores. Era um caso muito complexo e era um caso muito bueno para que possamos discutir um pouco. Então, na vista da maxila deste paciente, arco inferior,
ausência de dentes, ok? Como conduzimos um caso como este? Montamos em articulador semi-ajustável, numa posição que definimos como a posição de relação cêntrica. É feito um encerramento diagnóstico, na montagem, que isto é o nosso planejamento antes de começarmos o nosso tratamento com implantes e depois com próteses sobre implantes e próteses sobre dentes. Então, esta é a nossa situação. Se mete implantes neste paciente, nas situações, uma montagem em articulador. E aqui é importante para que podemos ver como é feito, vamos reafirmar como é feita a medida. Então, o medidor de profundidade para uso do mini pilar ou de qualquer componente com unimorse. Sempre vai usar, então, o medidor de profundidade. Aqui a região inferior, com 3 implantes de cada lado. A técnica de moldeira aberta, que é sempre importante, principalmente depois dos registros oclusales, de um caso como este, que requer então reabilitação oral. E aqui, 2 próteses parafusadas inferiores, 2 próteses atorniladas, usando-se então componentes mini pilares e micropilar de um outro lado. Vamos ver. E aqui o nosso caso finalizado. Notem, próteses unitárias parafusadas no arco superior e no arco inferior, próteses múltiplas atorniladas. Ok? Como finalizado, o caso depois de terminado. E para finalizar, eu gostaria de mostrar este caso, que é um caso que envolve cirurgia, é um caso cirúrgico e protésico. É um caso muito importante. Todos vocês devem conhecer, devem saber, para diagnosticar corretamente qual é a melhor indicação de tratamento para este caso. Um caso como este, que o paciente nos procura para um tratamento em maxila, portador de uma prótese total. Mas olha, a linha de sorriso deste paciente mostra muito, é um sorriso gengival. Como vamos trabalhar com implantes neste caso? Como vamos saber se vamos usar uma prótese cimentada, uma prótese atornilada? Este caso trago para vocês porque é um caso em que usamos uma técnica que se chama técnica híbrida, em que usamos componentes atornilados, micropilares, mas fazemos uma prótese cimentada e uma prótese atornilada. Então, alguns componentes desta prótese serão atornilados e outros componentes serão cimentados. Vamos ver? Aqui, depois de feito uma cirurgia para remoção de osso, metemos os implantes e depois de 4 a 6 meses reabrimos. Notem que a posição dos implantes, teremos 2 implantes na região do 13 e do 23 que estão vestibularizados. Na prótese provisória, até a cicatrização completa do tecido blando. Aqui na vista, sem a prótese, a cicatrização final desta região.
Agora podemos seguir adelante para a finalização com a prótese definitiva. Como então fazemos? Uma imagem, reafirmando aquela posição, o posicionamento, posição 13 e 23, um pouco fora do arco. Mesmo sendo um caso que tenha muito osso. O sorriso, linha do sorriso, já no sorriso mais gengival. Olha, então podemos agora fazer a transferência para fazer uma prótese provisória com emergência subgengival. Vamos ver como faremos uma transferência, neste caso, feito há 5 anos atrás, 5 anos atrás. Uma transferência e o registro oclusal. Muito importante o registro oclusal. Porque vamos trabalhar com relação cêntrica e dimensão vertical já pré-estabelecidas. Os registros feitos com silicone, a transferência, montagem em articulador semi-ajustável, encerramento, o encerramento feito. Vamos ver. Vai para o técnico vai trabalhar com este encerramento. Uma prótese provisória. Notem. Acá temos duas emergências no 13 e no 23, um pouco para vestibular. Como vemos aqui, olhe, entre o 13 e o 14, e entre o 23 e o 24. A emergência de tornillo está muito para vestibular. A espessura de porcelana nesta região não seria satisfatória. Então, poderia ocorrer fraturas. Como resolver? Ou se trocavam os componentes, os micropilares, ou fazíamos uma prótese híbrida, em que permaneceríamos com alguns parafusos, a prótese presa por alguns parafusos, em outra faríamos uma sobrefundição sobre os componentes para que possamos fazer uma prótese perfeita. Aqui a prótese provisória, melhorando o tecido gengival. Vamos para o técnico, novamente. Fazemos uma sobreestrutura. Aqui a estrutura metálica de uma prótese metalocerâmica. Fazendo a transferência, registro cruzado, dimensão vertical em relação cêntrica. E notem, 3 componentes parafusados e 3 componentes cimentados. Perfeito? O técnico nos envia a prótese e nossa prótese finalizada, com 3 parafusos e 3 cimentações. O resultado estético desta prótese, vamos ver, é muito importante mostrar ao paciente, porque o senso estético do paciente sempre há uma dificuldade. Qual é a dificuldade? O paciente se esquece de como chegou ao nosso consultório. Se liga com nosso sorriso, com quanto osso,
um sorriso gengival. Esse sai assim, com uma prótese sobre implantes, com características estéticas muito buenas. Só lembrando, este é o caso resolvido com uma prótese que chamamos de prótese híbrida. Depois de 48 meses, um retorno, um follow-up. Olha, aqui temos uma pequena retração gengival e a imagem radiográfica. Bom, o que temos para falar hoje, éramos isto. Iremos aguardar as perguntas para que possamos, então, finalizar esta sessão. Cláudia, se necessitar uma outra. Muchas gracias, doctor Edilson Ferreira, por esta interesante conferencia. Le pido, por favor, 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos respondan si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Y también les recordamos, queridos idontonautas, que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas y el doctor Edilson estará respondiéndolas en unos minutos. Buenas tardes. En nombre de la empresa Neoden, Claudia Espinosa, les agradecemos mucho pues este tiempo que nos dieron y ahora vamos a continuar con la sesión de preguntas que el doctor Ferreira nos va a hacer favor de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos idontonautas, por su participación en el sondeo. Dejo al doctor Edilson Ferreira con ustedes. Adelante, doctor. Gracias. Ok. Saludos. Temos que escolher alguma. É isso? Temos que escolher alguma pergunta e responder aqui? Tú respondes. Saludos de Venezuela. Não está disponível em que paciente está contraindicado. Cadê? Onde? Buenas tardes, saludos. Uma pergunta, hay problema com o áudio, não escuto nada. Não. Estou conectado desde mi TAP para no logro ter áudio. Não escuto. Uma pergunta, hay problema com o áudio. Estou conectada. Eduardo Calderón, lembrando que o paciente está contraindicado. Aqui? Não dá para ver a pergunta? Clico 2 vezes, é isso? ¿Cuál es la pregunta? Dice, excelente conferencia. Porque foi contraindicado lá. Talvez, cadê? Ver mais. Dá para ver? No se ve. Eu sei que pacientes está contraindicado a colocação de implantes. Graças.
Aquí puesto. Em que paciente está? Contraindicado. Está pronto? Sim. Respondendo a pergunta do Dr. Eduardo Calderon. Doctor, buenas tardes, excelente conferência. Que paciente está contraindicado a colocação de implantes? Hoje a colocação de implantes é solamente contraindicada em olhos em pacientes que estão sob tratamento de oncológico, alguns casos, que depende sempre do médico, do doutor médico que se libera nosso paciente, e em casos em que mulheres com osteoporose, né, que é feito o uso de bifosfonatos. Então, há uma contraindicação relativa. Mas hoje se pode trabalhar com implantes em quase todos os pacientes. Mais contraindicações médicas, mas a única contraindicação que vejo pacientes oncológicos, nossos pacientes, e pacientes jovens, é lógico, né? Pacientes jovens só após a terminação desse ciclo de desenvolvimento e crescimento. Uma outra. Felicidade, aplausos, liderança, aqui. Jimena Andrés. Meu áudio. Será que estão ouvindo, hein? Sí. Sí, hay audio, ¿verdad? Tenemos una pregunta del doctor Richard Quito Segura. ¿El implante es el mismo para los dos pilares atornillados y cementados? ¿O para cada pilar hay un implante específico, ya que en el último caso combinaron los dos tipos? Não, lá em cima. Essa sim. Aqui, ó. Primeiro está. Dr. Ximena Andrea Moyano. Buenas tardes. En el caso de las prótesis híbridas, el cemento utilizado es definitivo o provisional? Cemento provisional. Lembrar-se sempre que as próteses atorniladas, a grande vantagem é a possibilidade ou a reversibilidade. Então, a remoção desta prótese. Se utiliza um cimento definitivo, se perde a reversibilidade. Ok, doutora? Muitas graças. Dr. Roberto Pérez Moreno. Qual é o custo para paciente por implante em Brasil? Lá no nosso país é um momento delicado, tanto politicamente quanto economicamente. Há todos os preços disponíveis em mercado, desde R$800 até R$5.000. Então depende muito da qualificação do profissional, da região em que está trabalhando e da necessidade do profissional, porque o Brasil se passa um momento não muito bueno, tanto economicamente quanto politicamente, Dr. Roberto. Dr. Richard, o implante é o mesmo para os pilares atornilados e cimentados, ou para cada pilar há um implante específico, e aí no último caso combinação de dois tipos. Os implantes, a grande diferença que existem são a conexão protésica, sim, a conexão de hexágono externo e de cone Morse. Aqui nesta tarde, eu mostrou tanto implantes cone Morse quanto implantes de hexágono externo. Eu trabalho com implantes há 25 anos. Então, no início, nós só tínhamos implantes de hexágono externo. Hoje, em minha clínica, eu trabalho com 100% de implantes cone Morse. Ok? Mas a resolução protésica sempre se dá de maneira similar. Dr. Joel Bocanegra. Quantos implantes, como mínimo, é recomendável colocar em maxilar para uma prótese fixa cimentada? Doutor, é muito particular, depende muito
da filosofia que segue. Se segue na filosofia de próteses conjugadas, de próteses unidas, eu creio que 6 implantes é mais que necessário. Se são próteses segmentadas, como no sistema Straumann, talvez um pouco mais, mas depende muito mais da situação óssea deste paciente, ok? Mas principalmente na prótese cimentada total fixa em maxila, se você tem um padrão estético que favorece. Eu acredito, com 25 anos de trabalho, 6 implantes é mais que necessário, não mais. Cláudia, mais alguém? Acho que não, né? Que amada pessoal. Ok, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. É um prazer estar aqui em México e poder falar com todos vocês. Qualquer dúvidas que surjam, contactem Cláudia e Cláudia me contacte. E desde já, como invito a todos a participar do congresso em Mazatlán, estarei numa classe na... Quando será, Cláudia? Viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Obrigado. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden. Muchísimas gracias, doctor Edilson Ferreira, por su interesante conferencia. A nombre de Inteligencia Dental y Neoden, agradecemos a todos ustedes, queridos idontonautas, que nos brindan su confianza y preferencia. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.